Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, estamos dando início a esta solene entrega da Comenda Grão de Café, a mais alta honraria do município de Cambé, ao ilustríssimo senhor César Cortes, ex-secretário municipal de Cultura e ex-diretor do Museu Histórico da nossa cidade. Convido o pastor José Luiz Moreira de Lima, da Igreja Pentecostal Brilho de Luz por Amor às Almas, do Jardim Vitória, para uma leitura bíblica. Boa noite a todos, boa noite às autoridades, ao homenageado da noite, todos os convidados e a todos que assistem pelo Facebook e pelas mídias sociais. Eu quero agradecer ao meu grande amigo, o Jota, que nos estendeu o convite nessa noite, estarmos aqui, e agradecer a Deus por essa oportunidade de falar do grande amor de Deus pela humanidade. Então, nessa noite, eu quero deixar uma palavra para que eu e você entenda quem somos nós, a importância que nós temos para Deus. A palavra está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e o versículo é o 18, que diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Com essa palavra, meus amigos, irmãos, nós não estamos aqui para nós prestarmos um culto, mas nada acontece se não tiver a palavra de Deus. Tudo o que aconteceu é porque o Senhor liberou a palavra. E nessa noite, nós temos aqui uma homenagem a um senhor, um homem, que por poucos momentos que eu conversei com o Jota, de suma importância para a cidade de Cambé, e hoje é merecido o que vocês estão fazendo por este homem. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, Ele faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que é isso? A importância que Deus dá para o homem, fazer o homem imagem e semelhança de Deus. E quando nós chegamos aqui, irmão, nós vemos Jesus conversando com os seus discípulos e fazendo uma ligação da terra com o céu, dando uma ordem para que nós possamos usar a autoridade que nós temos como homem de Deus, mulher de Deus. Ligação da terra com o céu. Você observa num casamento, por exemplo, quando dois se unem, Deus usa quem? O homem, para abençoar o casamento. E quando o homem determina a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora deixa de ser dois, mas se torna uma só carne. Olha o poder que você tem nas suas mãos como homem e mulher de Deus, como ser humano que foi feito por Deus. Então, meus amigos, meus queridos que nessa noite está aqui, você é muito importante para a obra de Deus. O homem pode olhar para você e menosprezar, mas o que Deus tem com a tua vida é todos os dias te levantar, todos os dias te capacitar para você ser bem-sucedido, bem-aventurado nessa terra. E hoje, este homem receberá o que ele fez por merecer. Observe que certa feita perguntaram para Jesus: é lícito a gente pagar o tributo a César? Jesus disse: traga uma moeda. Quando trouxeram a moeda, nesta moeda tinha uma imagem. E Jesus faz a pergunta: de quem é? Eles disseram: é de César. Então você dá a César o que é de César.
e dá a Deus o que é de Deus. Então, o reconhecimento para o homem da terra já vem do alto céu. Tudo que você faz aqui, meu irmão, você é recompensado. E não pensa que você é recompensado pelo homem, você é recompensado por Deus, aleluia. Tudo que se faz aqui, quanto mais você fizer, mais recompensa você terá da parte de Deus. Por quê? Porque Ele te criou, Ele te formou e Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Então que nessa noite, essa palavra fica dentro do teu coração. Você é especial, você tem valor e você tem autoridade para ligar tudo aquilo que você quer que ligue da terra com o céu. Liga a tua família, liga teu trabalho, liga teu ministério, liga a tua saúde, liga a tua vida financeira da terra com o céu. O Senhor te dá autoridade, te dá nas tuas mãos, assim como deu aos discípulos. Quando ligares da terra, o céu se abre para ligar também. Mas quando vocês desligarem da terra, o céu também se abre para desligar, porque você está dentro da palavra de Deus. Tudo que fizer pela palavra de Deus será bem-aventurado do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nessa noite, porque eu quero que você seja bem-aventurado de Deus e quero orar para que o Senhor venha abençoar essa sessão, a tua vida, a tua família e o nosso amigo que vai receber essa homenagem. Eu não a conheço pessoalmente, mas o Deus que eu sirvo conhece e vai honrá-lo grandemente. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença estamos, ó Pai. E eu quero que o Senhor, Pai amado, com todo o amor que o Senhor tem por nós, Pai, te fazer um pedido. Abençoa, Senhor, a cada ser humano que está aqui nessa noite, a cada familiar, a cada parente, aquele que está lá, Senhor, assistido pelas mídias sociais, pelo Facebook, estenda as tuas mãos. Se tiver alguém entre nós, ó Pai, precisando de uma cura, coloca as tuas mãos e cura nessa noite. Mas coloca também, Senhor, a graça, a sabedoria para continuar nessa caminhada, porque o Senhor é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E assim, Senhor, eu declaro as bênçãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu agradeço por essa oportunidade e agradeço a todos, principalmente a Deus que me deu essa rica oportunidade. Obrigado. Gostaríamos de agradecer aos familiares, amigos e às autoridades que se fazem presentes nesta sessão solene. Ex-vereadora Fátima Rauli, representando o deputado federal Luiz Carlos Rauli, ex-prefeito João Pavinato, Mário Vander, diretor da Condec, Armelindo Simone, da Rádio Cidade, representando a imprensa nesta noite, e o ex-prefeito e ex-deputado estadual, Dr. Gilberto Martim. Para compor a mesa de honra, convidamos o ilustríssimo senhor Fernando dos Santos Lima, primeiro secretário, neste momento representando o presidente da Câmara Municipal de Cambé. Temos a honra de convidar a ilustríssima senhora Estela Camata, secretária de Educação e Cultura, para tomar assento à direita do senhor presidente. Convido também o vereador J. Matos, proponente desta comenda, para tomar assento à esquerda do senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença também do vereador Odair Paviani. E com muita honra, convidamos para fazer parte da mesa principal o nosso homenageado, o ilustríssimo senhor César Cortez,
ex-secretário municipal de Cultura e ex-diretor do Museu Histórico da nossa cidade. Composta a mesa de honra, passamos a palavra ao presidente em exercício, Dr. Fernando Lima, para a abertura desta sessão. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa já nominada e composta. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui e recebendo cada um que se faz presente e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas mídias sociais. É uma satisfação e uma alegria presidir essa sessão. E neste momento, sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a sessão solene de entrega de comenda grão de café ao senhor César Cortez, ex-secretário municipal de Cultura e ex-diretor do Museu Histórico da nossa cidade. Convidamos a todos para ouvirmos e acompanharmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino a Cambé. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve, tenso raio vívido, de amor e de esperança permanece. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, e os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras ao Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja cimo, una baruca sempre estrelado, e digo o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás
nasce um filho, Deus não pode a unha. Defende agora a própria terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das mares, gentil, pátria amada, Brasil. Deus lembrou-se desta terra abençoada, ofertou-nos a semente da esperança, e ouvirá em nosso canto agradecido, nosso peito de louvor e confiança. Muitas raças se fundiram irmanadas, trabalhando pela pátria brasileira, e sem falsos preconceitos dissolventes, se aconchegam sob as cores da bandeira. O trabalho pioneiro da cultura do café foi o pai miraculoso da cidade de Cambé. Mundo verde do Brasil, destino de Cambé. É uma prece agradecida, é o calor da nossa fé. Fronte erguida, peito forte, avancemos firme no pé. O Brasil sabe o que deve para os filhos de Cambé. Avante, Cambé, avante! César Cortês nasceu em Cambé, em 16 de janeiro de 1956, filho de Francisco Cortês e Eduvirges Fonseca Cortês, já falecidos. Casado com Edna Escalon Cortês, tendo os filhos Pablo, Beatriz, Sara e Felipe, além dos netos Felipe, Maria Eduarda, Vicente, Pedro, Mariana Helena e Maria Eduarda. Fez seus estudos primários no Colégio Olavo Bilac, o secundário no Colégio Estadual de Cambé, o ensino superior na Universidade Estadual de Londrina, onde se formou em Comunicação Social, Jornalismo, colando grau em julho de 1982. Foi um dos fundadores do jornal Nossa Cidade de Cambé. César foi funcionário público da Prefeitura de Cambé entre 1983 até 2020, quando se aposentou. Foi secretário de Cultura de Cambé no período do prefeito Luiz Forastieri. É museólogo profissional, título outorgado em 1987 pelo Conselho Regional de Museologia do Paraná, por reconhecimento de seu trabalho na área de museologia, por executar, desde 1977, um trabalho de pesquisa, coleta e exposição de materiais de valor histórico, coletando depoimentos junto aos pioneiros de Cambé, visando a formação do acervo do futuro Museu Histórico. Com o apoio do prefeito Luiz Carlos Rauli, foi fundado oficialmente o Museu Histórico de Cambé, em 30 de outubro de 1985, e César foi nomeado seu primeiro diretor. O museu foi de fundamental importância para resgatar a memória de nosso município, permitindo que os cambeenses possam conhecer um pouco de seu passado. Hoje, o Museu de Cambé é referência nacional por praticar as mais modernas técnicas de museologia na preservação e divulgação dos fragmentos que compõem a história de Cambé. César foi ainda
diretor de patrimônio da Fundação Cultural e Artística de Cambé e secretário de Cultura no período do prefeito Gilberto Martim. Com o apoio do prefeito Gilberto Martim, foi um dos idealizadores fundadores do Parque Histórico Municipal Danzig-Hof, em 1995. Criado com a intenção de preservar o marco zero da colonização de Cambé, sendo o local da chegada do primeiro grupo de imigrantes e, ao mesmo tempo, servindo para conservar a fauna e a flora do local. Foi um dos coordenadores da pesquisa que resultou na descoberta do sítio arqueológico da Fazenda Santa Dalmácia, em Cambé, onde arqueólogos relataram que no local existiam a presença de povos indígenas em séculos passados. Mais tarde, estudos constataram que no local existiu desde 1610 um povoamento que foi denominado de Missão Jesuítica de São Joseph, que estava perdida há quase 400 anos. Participou como membro do IPAC, Inventário do Acervo Cultural, órgão da Universidade Estadual de Londrina, dentro do projeto Os Caminhos do Café no Paraná, subprojeto Os Signos de Nova Danzig e a Memória Coletiva de Cambé. Participou na edição do livro Cambé, Repensando Sua História, publicado em 1992 pelo Museu Histórico de Cambé. Foi um dos fundadores do jornal Cambé News de Cambé. Trabalhou como repórter internacional do jornal Brazilian Press, da cidade de Kearney, New Jersey, nos Estados Unidos, entre 1998 e 1999. Como repórter internacional, trabalhou também no jornal Brazilian Voice de Newark, estado de New Jersey, Estados Unidos, entre 2005 e 2006. Fez parte da equipe de edição do livro Danziger-Hof, a hospedaria dos danziguenses em Cambé, em 2012, publicação comemorativa dos 80 anos da chegada dos imigrantes de Danzig que fundaram Cambé. Fez pós-graduação em gestão pública e pós-graduação em especialização em políticas públicas na Faculdade São Brás de Curitiba. Tem colaborado com diversos artigos em inúmeros jornais e revistas nacionais. Continua em atividade de pesquisa da história de Cambé, onde prepara a publicação de 2 livros a serem editados em breve. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, representando o poder legislativo do nosso município, o vereador J. Matos, autor do projeto de resolução número 01 de 2023, que concede, nesta data, a comenda grão de café ao nosso homenageado. Boa noite, autoridades, a mesa já composta, autoridades nominadas, os convidados, as pessoas que nos assistem pelas mídias, a família do nosso César Cortez, em especial aqui o César Cortez. Uma das grandes razões de nós passarmos por esta vida é poder deixar um legado, é poder escrever uma história. E nós temos aqui, hoje, sendo homenageado, uma pessoa que só para contar a história dele já foi bastante demorado. Imagina quantos e quantos minutos de sua vida ele dedicou para que pudesse conquistar todos essas pós-graduações, esses certificados, e com isso o quanto o César Cortez contribuiu para este nosso município. Cada um tem seu papel, todos os papéis são importantes, todos os papéis têm seu valor. Nós também estamos passando por aqui e tentando contribuir, oferecendo esta homenagem. Merecida, porque, falamos sempre, as pessoas trabalharam, e muitos trabalharam, e trabalharam muito, para que Cambé chegasse a ser o que Cambé
é. Se Cambé é o que é porque muitos, cada um com seu formato, com seu jeito, deixou a sua casa, deixou muitas vezes a sua família e dedicou-se a bem da sociedade, a bem da comunidade. Então, alguns discordam do que eu penso, e eu respeito aqueles que discordam, mas as pessoas precisam ser homenageadas, e de preferência em vida. É claro que nós temos muitos pioneiros e pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra, que levam o nome, as ruas levam seu nome, isso é muito importante também, ser homenageados assim, e outros, um prédio público, e também é merecido e é muito bonito. Mas ter a oportunidade de homenageá-lo, César, neste momento, você com a gente aqui e com a sua família, isso não tem preço. Abraço aqui o Carlinhos, porque tudo começou com o Carlinhos Cavalli. E conversamos, e para a gente, como eu falei, é um prazer. Mas é claro, depois de tudo o que foi falado, que o César é, e que vocês conhecem, e conhecem muito bem, porque se vocês aqui estão, é porque fizeram parte, e continuam fazendo, né? Mas lá realmente naquele momento que o César pegava pesado no batente, né, César? Vocês faziam parte aí das histórias, alguns trabalharam juntos, e com certeza todos contribuíram. Inclusive, falando do nosso parceiro, Armelindo Simone, da Rádio Cidade, ele que contribuiu também, chegou para a minha informação, contribuindo bastante aí para que pudesse fornecer também material e tudo mais. Se isso aconteceu, é porque muitos trabalharam. Então, claro, eu só quero colocar o seguinte. O seu César foi diretor de patrimônio da Fundação Cultural, secretário de Cultura, participou da edição de livro, repórter, correspondente internacional, museólogo, editor de livro. Falei a metade aqui. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui para fechar, e parabenizando, não posso também aqui, em tempo, né, com a presença da nossa secretária de Educação e Cultura, Estela, representando nosso prefeito Conrado Scheller, deixar para você, César, um poema, umas palavras que eu escrevi aqui, que está ali em uma moldura, que depois, no final, será entregue para você também, tá certo? Esse microfone não estou muito bem com ele aqui, não está dando muito certo. Vamos lá. César Cortês. Ele nasceu em janeiro, foi no dia 16. É um filho de Cambé, nascido em 56. Um servidor municipal, dedicado e pontual. Ele não só falou, mas fez. Foi galgando o seu espaço com astúcia e sensatez. Uma carreira vitoriosa, com clareza e limpidez. Os problemas que surgiram, resolveu com rapidez. Escreveu a sua história para ficar na memória, com brilho e solidez. Secretário de Cultura, museólogo e outras mais. Contribuiu para o museu. Um profissional capaz. Diretor de patrimônio, correspondente internacional, curso de comunicação. Também fez pós-graduação. Um jornalista eficaz. Casado e pai de família. Mas foi em 1983 que ingressou no serviço público com foco e sem timidez, vencendo cada desafio, como em um grande jogo de xadrez. Profissional competente, orgulho para nossa gente. Eu falo de César Cortês, e que merece os nossos aplausos. Obrigado. Perto do monstro.
Representando o Poder Executivo, fará uso da palavra a ilustríssima senhora Estela Camata, secretária de Educação e Cultura. Boa noite, tá ligado? Oi, não, pode ser aqui mesmo. Muito obrigada, Jota. Quero cumprimentar em primeiro lugar, né, a mesa composta, o nosso homenageado de hoje, parabenizar também o vereador J. Matos, e brinquei um pouquinho com ele, né, nosso vereador poeta, pela homenagem justa, né, para o nosso amigo, né, um servidor que tem uma história aí que já foi aqui colocado pelo cerimonial também. Cumprimentar o Odair Paviani, nosso vereador aqui presente, e é sempre muito bom estar nessa casa, Odair. Já tive a oportunidade, né, Ana, de fazer parte, e a Ana também me acompanhou muito de perto nessa minha trajetória enquanto vereadora, e é muito honrado. É melhor esse? É sempre muito bom voltar a essa casa, porque começamos a relembrar quantas situações, quantas leis, quantas propostas foram feitas, pensando sempre no município de Cambé. Nesse município onde eu, olhando para essa plateia, né, cada um aqui tem uma história e uma dedicação de vida a essa cidade. E quando falamos de Cambé, nos emocionamos, principalmente quando eu me emociono muito quando canto o hino a Cambé, porque realmente nos faz parte, né, dessa cidade. Viver nessa cidade, contribuir enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto servidor, nos faz realmente felizes e com a certeza que fizemos a escolha certa para a nossa vida e para aqueles que virão depois de nós. Então, vir aqui é sempre para mim uma emoção muito grande. E quando o Jota, né, e a sua assessoria me fez o convite, e hoje também aqui em nome do prefeito Conrado Scheller, quero parabenizá-lo, César. Ele realmente estava já com agendas aí, que a agenda do prefeito, né, e nós temos ex-prefeitos aqui hoje também, sabem como é bastante difícil, às vezes, dar atenção ou estar presente em todas elas, mas ele pediu que pessoalmente eu o cumprimentasse, né, parabenizasse por essa história de vida que você tem e dedicação ao nosso município. Ele disse que em tempo também fará isso pessoalmente. E estar aqui hoje, né, falando também enquanto secretária de Educação e com a responsabilidade de estar também na Secretaria de Cultura, encontrar aqui pessoas que trabalham comigo no dia a dia, como é o Eduardo Pavinato, que faz parte hoje da equipe da Secretaria, me faz pensar em toda a importância e ressaltar aqui o papel que a cultura tem no município de Cambé. Nós estamos realmente trabalhando muito para que a Secretaria de Cultura ela possa, né, continuar dando a contribuição que os nossos munícipes merecem, desde os fazedores de cultura, desde o Museu Histórico, que tem uma importância fundamental para que a nossa história seja sempre, né, a exemplo
de tudo que foi dito aqui da vida e da dedicação do César Cortez, e os registros, né, que nós fazemos da nossa história para que as gerações atuais conheçam e para que as gerações futuras também possam valorizar todos aqueles que dedicaram uma vida, para todos aqueles que deram, como o Jota mesmo disse, o suor do seu rosto para a construção de uma cidade tão importante na vida de todos nós. A cidade de Cambé é uma cidade muito jovem ainda. Nós estamos aí com 76 anos, comemorando 76 anos. Mas é uma cidade muito rica em memória. E grande parte dessa memória, ela está registrada nos documentos do Museu Histórico de Cambé. E o César, ele faz parte desse legado. Ele faz parte dessa responsabilidade enquanto profissional e que ele assumiu enquanto secretário de Cultura, enquanto diretor do museu, em cuidar, apoiar toda essa nossa história. Se eu fosse citar nomes aqui, talvez eu pudesse, né, cometer alguma falha, mas olhar para os seus convidados, a gente percebe, César, o quanto você faz parte também e você se confunde com essa história, não é? São pessoas que contribuíram muito, de uma forma ou de outra, para que a história de Cambé fosse escrita. Então, o que eu gostaria de dizer para você hoje, diante de tudo que já foi colocado aqui, é que, olhando para a sua família, esse é o seu maior legado quanto homem. Porque a família é, para nós, algo que não tem valor como mensurá-lo, né? Nós sabemos a importância da família. E nós, profissionais, professores, a dedicação que nós temos a tudo aquilo que fazemos, a nossa família é aquela que mais sente a nossa falta, em que muitas vezes, por horas, noites, né, finais de semana, feriados, você dedicou a sua vida ao trabalho. E a sua família, muitas vezes, abriu mão da sua companhia, da sua presença, mas o apoiou em tudo que você projetou, em tudo que você sonhou e em tudo que você realizou. Então, parabéns pela família. Já tive a oportunidade de trabalhar com a Edna. Somos professoras também, trabalhamos no Colégio Atílio Codato e revê-la sempre é uma grande alegria. E o seu maior legado, enquanto profissional, é o registro de toda a história de Cambé. Então, muito obrigada pela pessoa que você é, o homem simples, simpático, querido, sempre alegre, sempre com um sorriso no rosto quando nos encontramos, sempre muito agradável com as pessoas, e o profissional sério e competente que você é. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo dia de hoje e pelo título que está recebendo. Parabéns. Neste momento, temos a satisfação de convidar o ilustríssimo presidente em exercício da Câmara Municipal de Cambé, Dr. Fernando Lima, a ilustríssima secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, e os vereadores para que procedam à entrega de uma placa em homenagem ao senhor César Cortez.
Na placa constam os seguintes dizeres: Senhor César Cortês, outorgamos a Vossa Senhoria a comenda grão de café, a mais alta honraria concedida por este município, simbolizando o reconhecimento da população cambeense pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Homenagem da Câmara Municipal de Cambé. Cambé, 4 de abril de 2023. Presidente Leonildo Aparecido Julião Toquinho. Iniciativa Vereador J. Matos. Vereadores Ademilson, Carlinhos da Ambulância, Dr. Fernando Lima, Galego, Igor Mateus, Jefferson Guedes, Lucas Milgrau e Odair Paviani. Neste momento, convidamos o presidente em exercício desta Casa de Leis, Dr. Fernando Lima, a ilustríssima senhora Estela Camata e o vereador J. Matos para que façam a entrega da comenda grão de café, a mais alta honraria do nosso município, ao senhor César Cortês, também aqui na frente da mesa de honra. Peço que retornem aos seus lugares, que faremos agora a exibição de um vídeo enviado pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli em homenagem ao senhor César Cortês. Minhas homenagens ao J. Matos, a toda a Câmara de Vereadores de Cambé e a todos convidados para essa belíssima cerimônia, nesse dia em que homenageia um dos homens públicos mais importantes da sua comunidade, um servidor leal, competente e trabalhador, que é o César Cortês. Amigo leal, companheiro de ideias, de sonhos, de esperança. Na década de 80, 70, 80, tínhamos a intenção de criar um Museu Histórico de Cambé. No começo, o César Cortês, o Walter Richieri, Carlinhos Cavalli e tantos outros, nos unimos, comprando fotos, filmes, fazendo um arquivo, um pré-arquivo do Museu de Cambé, que resultou no nosso belíssimo Museu Histórico de Cambé.
E o César Cortez, que é jornalista, se tornou um museólogo, né? Um competente, né? Cuidador da memória, da história do município de Cambé. Eu quero parabenizar você, meu amigo, né? Que merece esta homenagem como um grande servidor público do município de Cambé. Tenho certeza que Deus está abençoando você, a sua família, assim como tem abençoado a toda a comunidade cambense. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor Eduardo Pavinato, servidor municipal e amigo pessoal do nosso homenageado. Amigo pessoal, tem muitos aqui, mas ele escolheu eu. Tá? Eu fiz o meu discurso e a ideia surgiu que eu comecei lá na antiga Mesopotâmia, passei pelos povos babilônicos, subi pelo Alto Egito, atravessou para a Europa medieval, chegou no Brasil e acabamos desencadeando aqui em Cambé com a história do César. Mas aí a Sônia Bacinello, assessora do nosso querido J. Matos, olhou para mim e falou assim, 3 minutos. Então, vamos para os finalmente. Aí eu fiz um papelzinho, então, menor, e vamos lá, então, para falar um pouquinho do César. O Museu Histórico de Cambé ele foi fundado há 39 anos, em 1985, portanto, ano que vem a gente completa 40 anos. E esses dias atrás houve uma consulta da Universidade Estadual de Londrina, do programa de pós-graduação, perguntando quantos itens tinham no Museu Histórico de Cambé. E nós fizemos ali um levantamento, até porque nem todo o acervo está arrolado, e nós temos em torno de 750 mil itens no acervo do Museu Histórico de Cambé. Então, só por aí vocês podem ver o tamanho do trabalho que vem sendo realizado há 39 anos, e como a iniciativa do César. Essa história ela começa mais ou menos em 1972, quando ele tinha 16 anos, mais ou menos, e Cambé ia completar o Jubileu de Prata. E ele, junto com alguns amigos, resolveu escrever um jornal e contar um pouco da história da cidade por ocasião dessa data muito importante. Então, juntou ele, juntou o Zé Júlio, que está aqui, o Cláudio Cambé e outros amigos, e a parte do César ficou para dar uma levantada sobre o que tinha da história de Cambé. E ele constatou que, de fato, pouco ou quase nada. E assim, ele resolveu, então, começar a levantar essa história. O jornal, infelizmente, não saiu do Jubileu de Prata, mas o trabalho, sim. Então, ele continuou fazendo entrevistas, pesquisando a história de Cambé, teve contato com o Rauli, e o Rauli o incentivou, e certa vez o Rauli falou, olha, eu, quando virar prefeito de Cambé, você pode ter certeza, nós vamos fundar um museu. E isso aconteceu em 1900, e o Rauli assume em 1983, e imediatamente chama o César, contrata ele como repórter, porque já era formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, e fala, estou te contratando como repórter para trabalhar na assessoria de imprensa, mas a sua incumbência também é montar um Museu Histórico de Cambé. E começou o trabalho, não tinha o lugar ainda, e então
A Arailde Conceição era secretária de Educação na época e cedeu para ele uma pequena sala no antigo DEC, esquinas das ruas Dinamarca com a Avenida Inglaterra. E ali ele foi guardando o material até finalmente, em 1985, acontecer a inauguração do Museu Histórico, ali na casinha da Rua França, número 546. E curiosidades à parte, quando o Raul ganha, em Cambé existia um grupo cultural muito forte que trabalhava com teatro, com música, com poesia e com várias situações, e esse pessoal reivindicava junto ao poder público uma participação. E o Raul se comprometeu com esse grupo cultural que, ele ganhando, ele ia deixar o grupo escolher o secretário municipal de cultura. Ele ganha e é feita, então, uma reunião por esse movimento cultural, e o primeiro secretário de cultura, então, vai ser o José Júlio de Azevedo, que aqui está. E saudando o José Júlio, eu quero saudar a Estela, a Arísia, Benefílio e o pessoal, meus amigos da cultura. O Raul, virando prefeito, ele cumpre a promessa e funda e autoriza, o César começa a fazer o trabalho, 85 funda o museu. Ele vai funcionar nessa casa por um ano e pouco, e depois o museu vai passar para funcionar no porão da casa dos Dagger, na Rua Holanda, número 200. Vai ficar um tempo ali. Esse vai funcionar nesse porão, mas nesse meio tempo, Cambé está passando por uma grande transformação e acontece o projeto Gralha Azul. O projeto Gralha Azul ele vai eleger uma série de prioridades para que a cidade entendia como fundamental. E esse grupo cultural que atua em Cambé, eles vão se reunir e aprovar no Gralha Azul a construção de uma casa da cultura e um teatro. E essa proposta ela vai passar no projeto Gralha Azul, que vai ser o embrião da construção do Centro Cultural de Cambé, que começa ali com Raul Forastieri e é inaugurado em 1990 com o Zé do Carmo prefeito. E este é um momento muito importante da nossa história, principalmente 1990, porque o museu passa a ocupar um espaço dentro do Centro Cultural e, por incentivo do Zé do Carmo Garcia, o professor João Sabaini vai e faz a doação de um acervo arqueológico muito importante. Essa doação do Sabaini e mais a descoberta do sítio arqueológico da Fazenda Santa Dalmácia, ele vai fazer com que o museu, que a princípio ele é criado como um museu tradicional, ele passe a mudar o seu foco de trabalho, sair um pouquinho dessa linha do pioneirismo, da Companhia de Terras, e vai se dedicar aos povos indígenas. Então, é feita a descoberta de Santa Dalmácia, é feito aí o acervo do professor João Sabaini passa, então, para o poder público, ganha, então, esse material no museu uma sala, isso foi muito importante, e isso depois vai culminar com a descoberta da missão jesuítica de São Joseph. Então, o Museu Histórico de Cambé ele dá uma guinada muito importante. Ele sai desse museu tradicional e passa mais para ir na corrente da nova museologia, que é uma museologia que trabalha vinculada a outras linhas do conhecimento. E isso faz com que a gente consiga ser destaque no Paraná e no Brasil. Tanto que o acervo de arqueologia do museu ele já desfilou aí por vários lugares do Paraná e já saiu em catálogos de vários lugares do Brasil. Mas isso só foi importante porque o César, nessas etapas, esteve à frente, soube conduzir,
entendeu a importância de lutar a favor do patrimônio histórico de Cambé. Então, quando foi falado aqui sobre o Parque Histórico Municipal, o Dr. Gilberto foi quem era prefeito da época, quando foi construído o Parque Histórico, e na mesma ocasião fizemos o trabalho de restauração da Igreja do Bratislava, e depois levamos a Casa dos Gifchak para ser a sede do Parque Histórico. Em 2011, João, quando estivemos em Curitiba, junto com o César, porque ia ser anunciado que Santa Dalmácia Liberaci, que trabalhou junto com os arqueólogos, a Liberaci trabalhou junto com Miguel Geisler e Oldemar Blasi, quando eles estiveram aqui. Então, João, quando nós chegamos lá em Curitiba para ouvir que Santa Dalmácia era a missão jesuítica de São Joseph, isso foi muito importante, porque colocou a nossa cidade no contexto da conquista de Castela, de quando, quando Portugal e Espanha estavam juntos, e quando todo esse Paraná era espanhol, 1625 a 1631. Então, isso foi uma coisa fantástica, né? Um dia eu perguntei para a Liberaci, quando descobriram Santa Dalmácia, vocês tinham noção de que Santa Dalmácia seria uma missão jesuítica? Olha, a princípio não. Deveria evoluir os estudos. E o César sempre acreditou, né, César? E graças a Deus colocou Cambé no mapa da história da conquista por parte da coroa de Castela. Então, isso faz com que o nosso museu, por meio do trabalho dele, seja, de fato, um museu que sobressai frente aos outros museus da região. Então, nós temos acervo, nós temos uma produção de material para a comunidade. Então, foi falado aqui do livro Danzigerhof, A Hospedaria dos Imigrantes, que foi escrito pela Edna Cortez. Mas, além desse livro, nós temos, o museu já trabalhou com o Cambé Repensando a Sua História, a coleção Cadernos de Memória, família Raul, Gregório Vradek, Sinforiano Koff, o caderno do Arthur Eidan, o caderno da família Coates, o livro das famílias italianas, o livro do Ina Cambé. Então, é um museu que ele acabou criando uma dinâmica na cidade e um trabalho de forma a justificar a sua atuação nessa questão de história e de memória. E tudo isso só foi possível graças ao começo, que esse começo foi justamente o trabalho do César Cortez. Por isso, viva Cambé, viva o Comendadore César Cortez. Com muita honra, convidamos o nosso mais novo comendador de Cambé, o senhor César Cortez, para fazer o uso da palavra. Tá bom, tá bom. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades que já foram nominadas, né, a todos os meus amigos que aqui estão, todos os vereadores que votaram para escolher o meu nome, principalmente ao vereador J. Matos, que indicou o meu nome para essa honraria. Muito obrigado, vereador. A todos os vereadores também. Gostaria também de agradecer a Sônia Bacinello e ao William Júnior, do gabinete do vereador J. Matos, que eu sei que foi um trabalho árduo para organizar esse evento aqui dessa noite. Eu gostaria de agradecer aqui, fazer uma menção especial ao meu amigo, irmão, Carlos Alberto Cavalli. Eu sei que foi ele que indicou meu nome. E o Carlinhos tem acompanhado a minha vida desde há muito tempo.
E, Carlinhos, te agradeço de coração. Agradeço também a presença do Armelindo Simone, que sempre, toda a vida, abriu os microfones da rádio para que nós possamos realizar os eventos do museu, a divulgação do museu, tem nos ajudado todos esses anos. Armelindo também, Simone, muito obrigado por tudo. Agradeço também a todos os funcionários do museu que por ali passaram nesses 39 anos, porque sem a ajuda deles, a gente não teria chegado aonde chegou. Hoje, o museu, como o Eduardo disse, é uma referência nacional. Já de há muito tempo, nós recebemos visitas de funcionários de secretarias de cultura de várias cidades, até de outros estados. Eu me lembro que, enquanto eu estava lá, recebemos uma visita de uma cidade de Minas Gerais, que agora eu não me lembro o nome, porque o nosso museu realmente é uma referência no Paraná e no Brasil. E agradeço a todos as pessoas que agora não me lembro, que colaboraram direto e indiretamente com o museu, fazendo doação, sempre ajudando na divulgação e a organização do museu. A todos, muito obrigado. Agradeço aqui a presença do ex-prefeito João Pavinato, que também, no tempo que eu tive na prefeitura, sempre colaborou com a Secretaria de Cultura e com o Museu Histórico. Agradeço também a presença do ex-prefeito, Dr. Gilberto Martim, também, da mesma forma, sempre nos ouviu, sempre abraçou aquelas iniciativas que nós tínhamos no museu e na Secretaria de Cultura, mesmo em dificuldade, porque pelo que o Brasil passou na época, no período que o Dr. Gilberto foi prefeito de Cambé, era uma loucura a economia, administrar a prefeitura era realmente muito difícil, mas o Dr. Gilberto comprava a nossa ideia e sempre nos ajudou. E, inclusive, ele está aqui hoje, veio especialmente de Curitiba para esse evento. Dr. Gilberto, muito obrigado. Eu agradeço também aos ex-secretários de Cultura, ao Benê, à Arísia, que também sempre nos ajudaram. Então, agradeço a todos vocês, porque senão o Museu Histórico não teria essa importância que tem hoje. Eduardo, eu não imaginava que você soubesse tanto da minha vida desse jeito, Eduardo. Eu acho que você sabe mais da minha vida que eu. Eu ando já meio esquecido. Tem coisas que você relembrou, que eu não lembrava mais. Entendeu? Eduardo também foi sempre um grande amigo, um grande colaborador, sempre gostou de trabalhar no museu. Essa foi uma grande vantagem que nós tivemos no museu. Os funcionários do museu gostavam de trabalhar no museu. Isso era uma coisa... A Liberaci está aí, foi funcionária do museu por algum tempo. Ela sabe disso. A gente trabalhava... Era uma família. Nós éramos uma família. Quando a gente decidia desenvolver um projeto, ninguém segurava. Nós íamos falar com o prefeito. Eu falava... Chegava no museu e falava, não sei se o prefeito comprou a ideia ou não. As meninas subiam para o gabinete e falavam de novo, até que o prefeito aceitava os nossos pedidos. Algumas coisas que eu tinha preparado para falar aqui para vocês essa noite, o Eduardo já adiantou e já falou, mas em algumas coisas eu gostaria de passar para vocês, que eu acho importante, porque foram pessoas importantes também na história do museu. E no meu caso, a minha história com o Museu Histórico de Cambé começa realmente quando eu tinha 16 anos, e o Zé Júlio de Azevedo, que está aqui, grande amigo, eterno amigo. Muito obrigado, José Júlio de Azevedo. Naquela ocasião, o José Júlio pretendia fazer uma publicação, um jornal, para comemorar o Jubileu de Prata de Cambé. E aí nós tentamos no comércio, fizemos alguns pedidos para
para as autoridades, mas infelizmente não deu certo, né, Jesus? Infelizmente. Mas daí surgiu que eu estava encarregado de fazer a parte histórica, fazer o texto da história de Cambé. E aí conversando com o Zé, falei, Zé, mas a gente não encontra nada, não tem... Cambé não tem história publicada, não existe documentação, as fotografias não existem e tal. Então, faça isso, então, entendeu? Continua nesse caminho. Foi um conselho que ele me deu, que eu acatei, e graças a Deus, por todos esses anos, foi o que eu fiz. Logo em seguida, eu comecei depois que o projeto não deu certo, eu comecei eu peguei um gravador, que era um tijolão desse tamanho, era um cassete, e pensei, se não tem documento escrito, não tem nada de Cambé, vou gravar depoimento de pioneiros que ainda estão vivos. Então eu achava que isso era muito importante, e de fato foi. Mas naquela época, gente, era muito difícil, a gente não tinha dinheiro para comprar fita cassete. Não tinha. Então, de vez em quando comprava uma, comprava outra. O primeiro depoimento que eu gravei foi com o senhor Manuel Olmedos, que muita gente conhece como o senhor Manuel Almeida, lembra, no espanholzinho, primeiro fotógrafo de Cambé. Ele foi o primeiro fotógrafo de Cambé. O primeiro fotógrafo a se estabelecer comercialmente foi o senhor Arthur Aidan, mas o primeiro fotógrafo aqui em Cambé, que tinha um estúdio na sua casa, foi o senhor Manuel Almeida. Gravei o depoimento dele, foi o número 1 do museu. E mais ou menos nessa época, eu conversei com o Raul, falei, Raul, é assim, assim. E o Raul, como é filho de pioneiros, né? Inclusive a mãe, os pais deles, o registro número 1 da Folha, número 1 da cidade de Londrina, é da Négila, que é a irmã mais velha do Raul. Então, a dona Négila, a dona Jamile, dona Jamile Raul, é a primeira mãe da região. Livro número 1, folha número 1 do registro de nascimento de Londrina. Então, o Raul tinha esse conhecimento de que a história, preservar a história era importante. Ele falou, olha, eu vou te ajudar. Então, logo depois ele assumiu a Condec, diretor técnico da Condec. Nessa época você ainda não estava lá, né, Maria Wander? Você chegou um pouco depois, né? Eu queria colocar você também na história, mas fazer o quê? Bem, aí, o que eu fazia? O Raul me deu apoio moral e também me deu um apoio financeiro. Ele falou, olha, eu vou te ajudar a comprar as fitas cassete para você continuar nesse trabalho. Aí eu passava lá, ele me dava o dinheiro, eu comprava uma caixinha com 10 fitas e saía gravando depoimento. Gravava de um pioneiro e falava, eu cheguei na época de fulano, e então eu já gravava com outro pioneiro e foi. Mas as dificuldades no início eram muito grandes. Vocês imaginam eu chegar para uma pessoa, por exemplo, e falar, olha, um pioneiro, né? Cambé vai ter um museu, o senhor pode doar uma fotografia que vocês têm aí há 50, 60 anos? Ele não vai doar. Vocês podem doar um documento, um recibo da companhia de terra que vocês adquiriram? Ninguém acreditava, ninguém doava. E está certo, ninguém vai doar um documento, um objeto raro, uma coisa que não existe. Mas aí aconteceu que eu continuei fazendo esse trabalho, guardando o que eu conseguia, guardava em casa. Em 83, o Raul ganhou a eleição e assumiu a prefeitura. No primeiro dia, na posse do Raul, se não me engano, foi 3 de março de 83, não é, João? Foi. O Raul tomou posse. Logo depois que ele deu entrevista para o pessoal, ele entrou no gabinete, ele fez sinal assim para mim e para o Carlinhos. O João também foi chamado. Quero vocês amanhã cedo aqui, na prefeitura. Lembra, Carlinhos? Foi. Vocês vão... Aí ele disse para mim assim, nós já tínhamos formado na universidade, né? Ele falou, vocês vão trabalhar na Secretaria de Imprensa? Ele falou, mas você vai ficar incumbido de criar um museu. Continua com esse trabalho. Isso foi em 83.
Em 85, nós conseguimos fundar oficialmente o museu. Foi fundado no dia, deixa eu anotar aqui porque eu não me lembro, 30 de outubro de 85. Quer dizer que são 39 anos, né? Que já existe o museu. Depois de oficialmente inaugurado, as pessoas já passaram a dar um pouco de crédito para o museu. E nessa época, a secretária de Educação era a senhora Arailde Conceição. Ela ajudou demais também, ela abraçou a causa também, cedeu, como o Eduardo falou, uma sala ali na frente do posto Shell, onde é aquele sobradinho, acho que é do Dr. Roberto Conceição. Ali começou o museu, depois passamos para aqui, para onde era a casa do juiz e do promotor, aqui próximo. Depois eu fui para cima do Bartóquio, depois fomos para a casa do Dagger. Lá na casa do Dagger, já entrou para trabalhar no museu a Helene Garcia. Aí o museu já tinha o dobro de funcionário, né? Era eu e ela. Mas ela ajudou muito. Logo depois, entrou a Rosângela Aldoan. E depois entrou a Liberaci Pasquetto. Aí nós tínhamos uma equipe forte. Aí nós tínhamos, entendeu? O museu desenvolveu muito, muito rápido. Mas eu me lembro que um dia o Raul me chamou e falou: olha, procura o seu Ronald Coates. Ele vai te ajudar. Eu fui lá falar com o seu Ronald, gravei um depoimento dele, que ele é originário de Danzig, das famílias que fundaram o nosso município. Ele falou, eu gravei o depoimento dele e falou: olha, eu vou telefonar para alguns amigos meus, ele vai te atender, vai dar o depoimento, vai dar alguns objetos para o Museu Histórico. E foi assim. E foi assim que o museu cresceu muito, com o apoio do seu Ronald Coates. Aí, como as meninas trabalhavam lá junto comigo, nós inventamos gincana, né, Liberaci? Gincana, exposições de fotografia, exposições de documentos, exposição indígenas. Gente, a gente trazia os indígenas de Tamarana, famílias, 2, 3, 4 famílias. Você lembra, Mário Wanda ajudava a gente nessa época. A gente ia de Kombi buscar e trazia a família, ficava hospedada aqui no hotel e a comunidade toda ia comprar artesanato dos indígenas. Então, era uma coisa interessante. Em 1990, como o Eduardo falou, aparece no Museu Histórico de Cambé o professor João Sabaini. E ele falou: olha, eu tenho aqui um material que eu vou doar para o museu. Eram materiais indígenas, fragmentos de cerâmica indígena, que ele tinha recolhido no município e doou para o museu. Isso foi tão importante, gente, que a sala de exposição de arqueologia do Museu Histórico tem o nome dele, professor João Sabaini. Aí recolhemos esse material e me lembro que ele dizia assim: olha, na zona rural, os mais antigos têm o costume de destruir esse material indígena. O que eles encontram no meio da lavoura, eles quebram, pegam a enxada e quebra e destrói. E o machado, que é feito de pedra, que é aquele material lítico, os mais antigos chamam aquilo lá de pedra de raio. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas os mais antigos na zona rural, eles diziam que aquele machado de pedra atraía raio. Então o que eles faziam? Jogava a pedra nos riachos no fundo dos riozinhos do fundo da propriedade. Quer dizer, nunca mais ninguém vai achar isso. Aí, depois que o professor Sabaini contou, nós nos reunimos, né, Liberaci, falei: gente, vamos fazer alguma coisa. Escrevemos uma carta endereçada aos pais dos alunos da zona rural. Entregamos uma cartinha para cada aluno da zona rural para levar para casa, para entregar para os pais, dizendo que se tivesse aquele material não era para destruir e trazer para o museu, né? Aí começou a vir material da região da Lorena, do Caramuru, do Bratislava, aqui da região do Nove, e da região da Santalina vinha sacos cheios de material. Começou a vir, veio, aí, gente, então ali é alguma coisa muito importante, vamos até lá. Fomos lá e, de fato, era material de cerâmica esparramado
Era um terreno muito grande. Aí começamos a fazer pesquisa e chegamos à conclusão que, como nós não tínhamos conhecimento de arqueologia, arqueologia você não pode simplesmente sair catando aquilo e enfiando dentro de um saco. Do jeito que está aquele material, do jeito que está disposto aquilo no terreno, ele conta uma história. Ele quer dizer alguma coisa do jeito que ele está colocado ali, entendeu? Então não é chegar e retirar, a gente não pode fazer isso. Então entramos em contato com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura indicou a doutora, o Odemar Blasi e o Miguel Gasly, 2 arqueólogos do Museu Paranaense. Vieram aqui, ficaram aqui umas 3 semanas, né, Libera, assim, mais ou menos, ficaram no terreno, fizeram escavações e depois até fizemos uma publicação dizendo que, de fato, era um sítio arqueológico de grande importância, que ali, naquele local, várias gerações de indígenas, por séculos, tinham habitado aquela região e aquele material ia se acumulando. Então, são várias técnicas da feitura daquele material. Por isso, era um sítio arqueológico, de fato. Bom, para nós já era, né, uma coisa interessante. E aí eles fizeram essa publicação e, bom, o Museu Histórico de Cambé já tem um sítio arqueológico, né? E por volta de 1995, eu me lembro bem que eu fui no gabinete, o Gilberto estava atarefado com aquelas coisas. Falei, Gilberto, eu queria conversar um assunto com você. Olha, o Marco Zero de Cambé, aonde foi derrubada a primeira árvore para se construir alguma coisa aqui em Cambé, que foi a primeira árvore a ser derrubada para construir o Danzigerhof, para abrigar os imigrantes que vinham de Danzig ainda. Quando eles fizeram o Danzigerhof, eles não tinham chegado em Cambé. Cambé não tinha nada. Sabe o que tinha Cambé? Era uma picada que saía de Londrina, que chamava na época Três Bocas, uma picada de 3 metros de largura, vinha até aqui onde era a antiga Paranaense, onde é a rua Belo Horizonte. Chegando ali na rua Equador, ela descia até no Parque Danzigerhof. Cambé só tinha isso, essa picada de 3 metros de largura, mais nada. Isso em começo de 1932. E no local onde derrubaram a primeira árvore, fizeram o barracão Danzigerhof, a prefeitura tinha piqueteado em chácaras e para fazer doação para sindicato de professores e outras entidades de Cambé. Falei, Gilberto, não pode, vamos fazer alguma coisa e tal. E nós conversamos. Ele falou, vamos ver se a gente consegue preservar esse local. E, de fato, com o auxílio do Gilberto, esse local foi preservado, o Marco Zero de Cambé. Hoje é o Parque Histórico, ele se encontra lá, tem trilhas que as pessoas podem passear. Inclusive, essas trilhas, eu e o Eduardo abrimos no facão, né, Eduardo? Abrimos essa trilha no facão. E aí tínhamos que legalizar oficialmente. Aí entrou a Marli, um engenheiro agrônomo da prefeitura, entrou em contato com Curitiba, fizemos toda a papelada, e o Parque Histórico está lá até hoje, preserva a fauna, preserva a flora, entendeu? E preserva o Marco Zero de Cambé. E tem ali a casa da família do senhor Pedro Cotes, que é originário de Danzig, e tem a casa da família Zifchak também. Quer dizer, é um local muito bonito, muito gostoso de se alguém não conhece, podia passar lá para conhecer, que é muito interessante. Outra coisa que eu acho interessante, ainda do período do Dr. Gilberto, como é que o Gilberto comprava a nossa ideia, né? Eu me lembro que um dia ele falou assim, para com isso, eu já não aguento mais. Ele falou, a cultura está dando muito trabalho. Não sei se você lembra disso, Gilberto. Ele falou, calma. Saiu uma reportagem na Folha de Londrina que o cinegrafista Renato Melito estava vendendo o acervo cinematográfico dele. Esse Renato Melito, ele era de São Paulo, da capital, e travou conhecimento com o ex-governador. Como é que, rapaz, minha memória está... Vou lembrar. E esse ex-governador trouxe ele para Curitiba. E ele começou a acompanhar o governador em atividades do Paraná. Fundação de cidade, fundação de empresa. Ele filmou a primeira, a segunda e a terceira exposição agrícola de Londrina.
que era onde era o Shangri-La ainda. Vocês imaginam? A exposição agrícola começou ali no Shangri-La. Filmou a inauguração da Cacique, filmou a inauguração daquela outra café solúvel de Cornélio, acho que é Iguaçu. Filmou... Oi? Inauguração do Largo Igapó. Filmava os aviões que desciam no aeroporto. Casamento de autoridades. Olha, é um acervo, gente, impressionante. Material original. Aí eu falei, Gilberto, ele está pedindo tanto. Você está louco, né? Não temos dinheiro para isso. Falei, Gilberto, esse material é importante e tal. E aí ele falou assim, bom, entra em contato com ele para ver o que você faz lá. Liguei para ele, ele morava em Cascavel. O senhor Renato Melito, o senhor tem... Ele falou, olha, eu quero tanto, ele queria comprar, não sei o que ele queria. E quem chegar aqui primeiro e der o dinheiro, leva. Mais ou menos isso. Aí fiquei cutucando o Gilberto, até que o Gilberto falou, tá, vai lá e traz esse material para cá. Liguei para o Renato Melito e falei, estou saindo de Cambé, fomos em 2 Kombi, estou saindo de Cambé, vou buscar esse material, é nosso. Chegamos lá, não sei, o Eduardo, acho que não, você não estava nessa época, né, Eduardo? Isso foi em 95. Chegamos lá, ele tinha um barracão, enchemos 2 Kombi com filmes, latas de filme, trouxemos para Cambé. Gente, vocês não imaginam a confusão que deu isso no Paraná. O Museu da Imagem do Som de Curitiba achava que eles tinham o direito de adquirir aquilo porque tinha que ficar em Curitiba e tal. Bom, tinha a razão deles. A Universidade de Londrina, o Museu de Londrina também ligou para a gente, pessoal bravo. Você lembra disso? Liberaci também não estava, né, Liberaci? Você estava lá? Você estava lá já. Como é que pode o Museu de Cambé comprar o maior acervo cinematográfico do Paraná? Foi comprado. E pertence... Hã? Você ajudou, né? Para convencer o Gilberto, não era fácil. Não era... Hã? Tinha. Me lembro. Pois é, então, gente, nós temos o maior acervo cinematográfico de filmes da história do Paraná, final da década de 40, 50 para cá. O governador, eu lembrei, era o Moisés Lupion. Então, esse acervo está no museu. Eu levei uma parte para a Cinemateca de São Paulo, que lá eles fazem a higienização e fazem cópia. Esse material está lá, depois o Eduardo levou mais um tanto para lá, então está na Cinemateca. É impressionante a importância desse material. E logo em seguida, chegou a notícia também que o senhor Arthur Aiden, do antigo Foto Arthur, um dos mais antigos, se lembra, que foi o primeiro foto a se estabelecer em Cambé, comercialmente, também queria vender o acervo de negativos dele, fotos originais. Aí fomos lá, Gilberto falou, mas assim não dá, né? E aí, mas de fato, naquela ocasião era muito difícil. Conseguimos um patrocínio do senhor, até anotei, como é que era o nome dele mesmo, Eduardo? Adolfo Pim. Lembra-se? O senhor Arthur Aiden queria em dólar. Aí transformamos em dólar e o senhor Adolfo comprou o material e doou para o museu. São aproximadamente 5.000 negativos de fotografia. Vocês imaginam? Primeiro foto de Cambé, nós temos o acervo desse foto no museu. Está lá guardadinho, tudo certinho. Então, vocês vão vendo a importância, né, que o Museu de Cambé tem. E aí, gente, em 2009, eu estou contando alguma coisa que o Eduardo passou meio rapidamente. Em 2009, a doutora Cláudia Parelada, que ela é uma sumidade em arqueologia. Ela talvez seja a arqueóloga mais bem conceituada no Brasil. Ela é do Museu Paranaense. Ela veio em Cambé em 2009, falou comigo, eu quero fazer um anúncio para você, mas eu quero conversar com você particularmente. Trancamos numa sala, ela falou assim, olha, aonde foi localizado o sítio arqueológico da Fazenda Santa Dalmácia,
nós identificamos que ali era uma missão jesuítica, fundada em 1625. Falei, gente, não é possível. Falei, você não pode falar nada. O prefeito na época era o João Pavinato. Não pode falar nada. Eu falei, gente, ela falou, foi identificado. Você vê que a Liberaci sabe bem dessa história. Os indígenas, eles faziam o material arqueológico com fundo ovalado, porque eles colocavam na fogueira. Então, para eles, mas esse material não parava em pé. Se colocasse no seco, não parava em pé. Quando eles tiveram contato com os missionários indígenas, os missionários ensinaram ele a fazer o fundo achatado, como uma panela. Aí parava. Entendeu? Fazia um cachimbo, castiçal. Quando a arqueóloga teve contato com esse material, ela sabia que aqueles indígenas tiveram contato com os missionários. Aí começou a fazer a pesquisa, com fotografias, aerofotogrametria, coisas impressionantes. E constatou que ali era um sítio arqueológico que foi construído onde está o sítio arqueológico. Então, é um sítio arqueológico ao lado de uma missão jesuítica, de 1625. Mas aí, nessa ocasião, os bandeirantes que vinham aqui para o Paraná para prender os índios, para levar para ser escravos, né? E numa dessas vezes que eles vieram para cá, um bandeirante levou uma flechada e levaram ele para São Paulo de volta e ele morreu. Aí os bandeirantes ficaram com raiva. Vieram para destruir o Raposo Tavares, chefiado do Raposo Tavares. Dizem que mais de 1.500 pessoas vieram nessa caravana. Vieram destruindo tudo, tocando fogo, mataram crianças, mataram tudo. E os indígenas conseguiram fugir. Os missionários conseguiram 700 canoas, pouco mais de 700 canoas, e conseguiram reunir 12 mil e poucos índios. E fugiram, desceram o Paraná. E se estabeleceram no norte da Argentina, no sul do Paraguai e no Rio Grande do Sul. Aquela região missioneira do Rio Grande do Sul, os povos das 7 missões, foi fundada por indígenas que saíram aqui do Paraná, do norte do Paraná, fugidos dos bandeirantes. E aí ficou um vácuo aqui, né, nessa região, não tinha mais indígena, não tinha mais nada. E aí, isso foi em 2009 que a Cláudia contou. Mas eu chamei o Eduardo e falei, Eduardo, aconteceu isso, isso, isso. Vamos contar para o teu irmão, vamos. Contamos para o prefeito. Ele ficou também, falou, nossa, ele ficou impressionado, né, João? Cambé, então que Cambé não começou com os ingleses, praticamente, o ano que vem vai fazer 400 anos que já tinha uma presença de europeu aqui no nosso município. Era uma missão que eles calculam que tinham 3.000 indígenas, chamada Missão Jesuítica São José. Você vê que importância grande? E aí o João falou, vamos fazer o que for possível para a gente preservar. Só que, infelizmente, não depende de nós, né, João? Nós tentamos, fomos para Curitiba, depende, isso é uma regulamentação federal, isso é o IFAM que faz, e tem que ter laudo técnico, tudo. Então, está parado em Curitiba, a Cláudia está tentando, o Eduardo de vez em quando vai lá, cutuca a Cláudia, mas a coisa não tem caminhado. Então, só que tivemos a sorte que o terreno onde foi localizado o sítio arqueológico, hoje pertence à Fazenda Santa Lina. Ela comprou um pedaço da Fazenda Santa Dalmácia, justamente onde estava o sítio arqueológico. E o dono da Fazenda Santa Lina é uma pessoa que garantiu, olha, eu não vou atrapalhar, não vou fazer nada. O que vocês quiserem fazer lá de pesquisa, eu deixo fazer. Só que, se vocês quiserem 10 alqueires, 20 alqueires, pode pegar. Só que vocês me dão em troca mais a mesma quantidade de terreno. Quer dizer que está nessa situação. Ele não está destruindo, está preservado, só que não está tendo nenhuma pesquisa no local. E aí, no período que eu estava no museu, a última grande acontecimento foi isso. Em 2020, eu me aposentei. Aí naquela época era a Cristina. A Cristina foi para Tanauel, agora dia 11 vai defender o doutorado dela, graças a Deus está bem. E o Eduardo assumiu, o museu está muito bem dirigido pelo Eduardo, né? E eu até escrevi um trecho aqui que eu gostaria de falar para finalizar
essas minhas palavras. Olha, nesses 39 anos, o objetivo principal está sendo cumprido, ou seja, preservar e difundir a luta do trabalho pioneiro e a cultura de nossa gente. Porque, gente, se vocês perguntarem para mim o que foi de mais importante que o museu fez em Cambé, o mais importante foi ter ouvido os pioneiros que chegaram em Cambé. Nós temos depoimento de pioneiro dos primeiros, nós no Museu Histórico não é, ouvimos falar, olha, está escrito que foi feito assim. Não, nós conseguimos gravar depoimento da pessoa que fez, é a testemunha ocular. Os primeiros médicos, os primeiros prefeitos, os primeiros vereadores, comerciantes, agricultores, as pessoas que chegaram aqui no início de Cambé, quando tinha 2, 3 ruas, entendeu? Nós temos vários depoimentos do pessoal que veio de Danzig, né, Eduardo? As pessoas que fundaram Cambé, quando chegou aqui, como estava dizendo para vocês, não tinha nada, só tinha, nem rua Cambé não tinha. E nós temos esse depoimento gravado no museu. Então, isso é o mais importante que eu acho, que eu considero, que o museu conseguiu, naquela época que o Raul acreditou na gente, nós conseguimos pegar inúmeros pioneiros que ainda estavam vivos. Né? E hoje, infelizmente, a maioria já se foi, mas naquela época nós conseguimos. Então, através desses 39 anos, gente, o Museu Histórico adquiriu a confiança da comunidade cambiense. E, no presente momento, constitui-se no guardião do acervo histórico do município. Era isso que eu gostaria de falar para vocês, e muito obrigado. Muito obrigado, J. Matos. Obrigado. Neste momento, passo a palavra ao vereador J. Matos, proponente desta honraria, para suas considerações finais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e agradecer em especial ao César por nos dar essa oportunidade de contar uma história tão rica, contribuir para contar essa história, fazer parte dessa história e também quero aqui agradecer aqueles que fizeram parte aqui para que a gente pudesse realizar este evento. O William, Ana Cláudia, a Sônia, a Elisandra, o Aurélio, o Flávio, o Marco e também a Emilim. E também agradecer aos vereadores. Nós fizemos a proposição, mas tivemos os votos unânimes do Toquinho, do Lucas, do Carlinhos, do Admilson, o Igor, os nobres vereadores, né? O Jefferson, Fernando, Odair e o Galego. Só para fechar, para a gente a satisfação, a felicidade é nossa, nós fazemos parte dessa história, adotamos Cambé como nossa terra e aqui nós vivemos. Somos uma grande família e por isso nos sentimos felizes de poder ajudar a escrever essa história. Obrigado a todos, da minha parte era isso. Passo a palavra ao presidente em exercício, Dr. Fernando Lima, para as considerações finais e encerramento desta sessão. Bom, se alguém tinha alguma dúvida sobre o merecimento dessa homenagem, depois do discurso do César Cortez, eu acho que não tem mais dúvida nenhuma, né? Porque o homem realmente é a história em pessoa aqui, né? Muito obrigado, César. Muito obrigado mesmo. Muito nos orgulha, tá bom? E por isso eu acredito e defendo que essa é uma homenagem muito justa para a sua pessoa, tá bom? Parabéns e que outros César também apareçam, desenvolvam trabalhos na nossa cidade, na cultura, na educação, enfim, em todas as áreas, porque nós realmente somos carentes aí
de pessoas deste nível aí de César Cortez. Muito obrigado de coração e parabéns ao nosso colega J. Matos, que teve um olhar clínico e a iniciativa aí de homenagear com a mais alta honraria da Câmara de Vereadores aí ao César Cortez, a Comenda Grão de Café, a mais alta honraria. Parabéns, tá? Parabéns, Jota, Odair Paviani, que esteve até o final dessa sessão, a todos os vereadores que votaram favoráveis, a Fátima, acho que já saiu, né? A Fátima Rauli, que estava aqui, uma ex-colega de bancada aqui da Câmara de Vereadores, inclusive faz falta aí a presença da Fátima, falta de presença de vereadoras, né, Estela? Aqui para abrilhantar e melhorar o trabalho desta casa. Ex-prefeito João Pavinato, obrigado pela presença. Dr. Gilberto, ex-prefeito, deputado, muito obrigado. Mário Vander, enfim, todos, muito obrigado pela presença. Essa casa, enfim, é do povo, a casa é nossa, então, né? E, César, mais uma vez, parabéns. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente noite.